Então, para ficar mais claro como a gente faz a representação e a seção plana de uma pirâmide, nós vamos começar resolvendo juntos o exercício número 1 que está aí nos slides para vocês. Aqui eu já coloquei todos os dados que o problema nos dá, que são os dados do ponto A, os dados do ponto C, a altura do ponto S, que é o centro dessa pirâmide. Coloquei também que ela está assentada no plano horizontal e que ela possui uma base quadrada, que são as principais informações que a gente vai usar. Então, o primeiro passo é demarcar o ponto A e o ponto C, que vão nos dar uma das diagonais da base quadrada da nossa pirâmide. Então, o ponto A tem uma abscissa de 7 centímetros, um afastamento de 1 centímetro. Como essa pirâmide ela está assentada no plano horizontal, ela não tem cota. Ela tem uma altura S, mas ela não tem cota. Então, eu sei que o meu ponto A ele coincide com a minha projeção horizontal A. Agora, a gente vai demarcar o ponto C, que tem um afastamento de 5 centímetros. Demarcado o ponto C, a gente sabe também que ele vai coincidir com a projeção horizontal C. Com os pontos A e C, nós já temos uma das diagonais da nossa base quadrada. Quando a gente trabalha com quadrado, ele possui duas diagonais que têm a mesma medida e se interceptam a 90 graus no meio. Então, a gente vai medir a nossa reta, que para mim deu aproximadamente 2,6 centímetros, e a 90 graus dessa reta, perpendicular a ela, a gente vai traçar outra reta com a mesma distância. Então, aqui tem 2,6, eu vou demarcar a metade da minha reta, que é 1,3 centímetros. Nesse ponto, eu vou traçar perpendicular a 90 graus outra reta com a mesma dimensão. Então, vem aqui aproximadamente 2,6 centímetros. E eu localizei aonde estão os meus outros dois pontos. Aqui eu tenho a AC, aqui eu tenho o ponto B, que coincide com a projeção horizontal B, e aqui eu tenho o ponto D, que coincide com a projeção horizontal D. Localizados os 4 pontos da nossa base quadrada, a gente pode unir eles e ter a definição da base da nossa pirâmide. Feita essa definição, a gente sabe que no meio, que é o ponto central dessa pirâmide, a gente vai ter o ponto S a 5 metros do plano horizontal. Então, a cota do ponto S, que vai estar aqui, possui 5 metros. Então, aqui a gente sabe que é a nossa projeção horizontal do ponto S, que é o S sem a linha. Demarcamos a localização do ponto S, agora a gente vai puxar as linhas de chamada dos demais pontos até a linha de terra. Se possível, sempre fazer com régua paralela. Se não tem régua paralela, tenta manter o paralelismo ao máximo possível. Lembra também de traçar a linha de chamada do ponto S, para que a gente consiga saber as alturas. Eu tenho agora o ponto D, a projeção horizontal D, e aqui na linha de terra a gente vai ter a projeção vertical D', assim como a projeção vertical C', a projeção vertical A' e a projeção vertical B'. Se eu sei que a minha altura do ponto representada pelo ponto S é de 5 metros, então, aqui na linha de chamada do ponto S, eu vou colocar a cota de 5 metros. Da mesma forma que eu vou fazer aqui no ponto S.
que é o ponto central da nossa pirâmide de base quadrada. Também demarcando com 5 metros. Localizando o centro da pirâmide e o ponto S. Então, aqui eu tenho o ponto S e a projeção vertical S'. Próximo passo agora é a gente unir as respectivas projeções com o ponto S. Então, vamos começar pela projeção vertical. A gente une S' com D', S' com C', S' com A', S' com B'. E agora, a gente vai unir nos pontos. A gente une o ponto A com o ponto S, o ponto B com o ponto S, o ponto C com o ponto S e o ponto D também com o ponto S, obtendo, então, a nossa pirâmide e a sua projeção vertical. Agora, a gente vai levar isso para a épora para conseguirmos achar a seção plana da pirâmide. Agora, em épora, a gente vai fazer o mesmo passo a passo para ter as projeções dessa pirâmide e depois realizar a seção plana dela. Então, novamente, marca as abscissas dos pontos A e C. O ponto A tem 7 e o ponto C tem 5,5. A gente sabe que o afastamento do ponto A é de 1 e do ponto C é de 5 centímetros, ou 5 metros. A gente está utilizando a escala 1 para 100. Então, aqui, novamente, a projeção, o ponto A coincide com a projeção horizontal A e o ponto C coincide com a projeção horizontal C. Demarco essa diagonal da nossa base da pirâmide, meço a diagonal, que aqui tem aproximadamente 4,4 centímetros, e marco o meio desta diagonal, que é 2,2. Demarcado o meio, eu vou girar a 45 graus, a 90 graus, desculpa. E vou demarcar novamente 4,4 centímetros, obtendo os outros pontos e a outra diagonal da base da nossa pirâmide. Então, agora eu tenho o ponto B, que coincide com a projeção horizontal B, e o ponto D, que coincide com a projeção horizontal D. Feito isso, eu posso unir os pontos. Demarcados os pontos, então, a gente vai unir os 4 pontos para obter a base quadrada da nossa pirâmide. Obtemos a base quadrada, a gente sabe que no centro é a projeção do ponto central S, e agora a gente vai levar com as linhas de chamada cada um dos pontos até a linha de terra. E aqui nós temos a projeção vertical D', projeção vertical C', projeção vertical A' e projeção vertical B'. A partir do ponto da projeção vertical S', nós vamos traçar a cota de 5 metros, que possui o centro da nossa pirâmide. E localizar a nossa projeção S'. Feito isso, agora a gente vai unir as projeções verticais.
e obtemos, assim, a épora da nossa pirâmide de base quadrada. No próximo passo do problema, ele nos pede que, então, a gente represente as projeções de uma seção produzida por um plano de topo, cujo traço vertical corta o meio da projeção da reta vertical BM. E ele nos dá a posição do ponto M e a posição do ponto alfa. Primeiro passo, então, para resolver essa seção feita a partir do plano de topo é demarcar a localização do ponto M. Então, o ponto M tem uma abscissa de 1 centímetro. Ele tem um afastamento de 3 centímetros. E uma cota de 3,5 centímetros. E aqui a gente tem a projeção vertical e a projeção horizontal do ponto M. Agora, a gente vai traçar uma reta do ponto M, da projeção M vertical até a projeção B vertical, descobrindo a nossa reta BM. Descoberta a reta, a gente vai marcar o ponto central. Ela tem 8 centímetros, o ponto central é aproximadamente aqui nos 4 centímetros. Demarcado o centro da nossa reta, agora a gente vai localizar o ponto alfa, que é o início do nosso plano de topo. E o plano alfa, ele inicia aqui na abscissa 1, com cota e afastamento 0. Então, a partir da localização do ponto alfa, agora a gente vai traçar uma reta ligando o ponto alfa à metade da nossa reta BM, fazendo assim o nosso plano de topo, que secciona ali o nosso pirâmide e aqui. Agora, o nosso próximo passo é demarcar os pontos da seção onde vai acontecer esse corte. Aqui na pirâmide, com as suas projeções verticais, a gente vai demarcar os pontos de interseção do nosso plano de topo com as nossas linhas de projeção da pirâmide. Então, aqui, na linha de projeção do ponto da projeção D' com a projeção S', nós vamos ter a seção de corte 1'. Com a linha de projeção C' a S', nós vamos ter a linha de corte 2'. A linha S', 3', B' S', 4'. Feito isso, agora a gente vai traçar perpendicular à linha de terra uma outra linha de chamada para a gente saber onde essa seção vai ter contato com a área de base. Fazemos a linha de chamada a partir do ponto 1' e demarcamos o ponto da seção, denominado 1, porque é a projeção horizontal. A mesma coisa para os demais pontos. A partir do ponto 2, a gente traça. Lembrando que essa reta se refere à reta C', S', então, quando eu traço a minha linha de chamada aqui do ponto de seção, ela vem até a reta referente ao ponto S, demarcando, então, a nossa linha de seção número 2. A linha de seção número 3 é referente à projeção AS. Então, a gente vai traçar até a linha do ponto A. Temos a linha de projeção, linha de corte número 3, e agora, por fim, a número 4.
Demarcados os pontos de seção aqui, a gente vai unir eles. Agora, o próximo passo, a gente vai fazer com o uso do compasso. A gente vai colocar a ponta seca aqui no ponto alfa, que foi demarcado e dado pelo problema, e com a ponta de grafite em cada um dos pontos seccionados pelo nosso plano de topo, a gente vai trazer eles até o outro lado da linha de terra. Feito isso, aqui a gente demarca novamente a qual ponto se refere cada uma das linhas, para que a gente não se confunda. Quando os pontos seccionados são transferidos para o lado de cá, a gente faz uma nova linha de chamada perpendicular a 90 graus da linha de terra, trazendo eles até embaixo. E agora, a gente vai pegar a projeção horizontal, onde a gente demarcou a seção, e vai trazer aqui também para o outro lado da projeção. Lembrando que se o ponto seccionado aqui é o 3, ele vai vir de encontro até a terceira linha que foi trazida para este lado da linha de terra. Então, aqui eu tenho o ponto de seção número 3. Aqui a gente tem o ponto de seção número 1. O ponto de seção número 4. E o ponto da seção número 2. Com os pontos demarcados, agora a gente pode unir eles para obter a nossa verdadeira grandeza. Esta é a seção plana produzida pelo plano de topo que o exercício nos informou. Aqui nós temos a seção plana cortada por esse plano em verdadeira grandeza.